Oi, tudo bem? Efésios capítulo 6, verso 2 e 3 diz assim: Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu quero lhes falar da importância da bênção. Vejam, todos nós queremos que as bênçãos do Senhor nos acompanhem o tempo todo. Oramos por isso, insistimos em alcançá-las e até mesmo é possível que já tenhamos feito pedidos que, no fim, nem seriam tão bons para nós, pois nem tudo o que pedimos ou desejamos é o melhor. No caso, o apóstolo João escreveu numa de suas cartas que podemos pedir coisas aparentemente boas, mas que estão fora da vontade ou do tempo de Deus. E esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Notem, João diz que Deus nos ouve não no sentido de escutar ou não escutar, mas no sentido de atender, somente quando pedimos coisas segundo a sua vontade e tempo. Ou seja, ele só atende aos pedidos que se alinham com o melhor plano para nós. Em Mateus 7, 9 a 11, Jesus disse algo mais ou menos parecido com o que o João escreveu. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. O texto é bastante claro e estabelece um princípio pelo qual Deus guia nosso relacionamento. Ele dá aos seus filhos o que é bom e melhor. Deus tem bênçãos para cobrir cada área, cada época da nossa vida. Suas bênçãos suprem em cada necessidade, em cada fase da nossa existência. Agora entendam, existem algumas bênçãos especiais encontradas na Bíblia que devem ser as bênçãos mais significativas que o Senhor tem para dar a uma pessoa. Dentre as quais, quero destacar a bênção dos pais. No caso, em relação ao seu casamento, por exemplo, vemos que o texto de Gênesis 2:24 ensina que há um modo certo de fazer o casamento começar bem. Há muita gente que começa o casamento de qualquer jeito, geralmente porque começou um namoro de qualquer jeito. Alguns até ficam noivos de qualquer jeito e, por fim, esperam que o casamento seja maravilhoso e dê tudo certo. Não é assim. Pode até estar certo, mas acredite, há um modo correto de fazer as coisas desde o começo. No caso, o texto bíblico diz: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Vejam, ao ler a frase portanto o homem deixará, nós somos informados sobre um tema, como aliás nos ensina o pastor José Gonçalves, um tema presente na realidade daqueles que são solteiros, que é o tema da emancipação. Ora, além da emancipação subentendida no texto de Gênesis, conforme a frase o homem deixará, a ideia central também indica uma ação, pois todo verbo implica uma ação. O verbo deixar tem 3 aspectos importantes que nos ensinam certas verdades que são, preste atenção. O primeiro aspecto é a ação de deixar o espaço físico habitual. E o que isso implica? Implica em deixar a segurança financeira que a casa dos pais provê. Significa deixar o conforto emocional que o lar dos pais oferece. Significa deixar os laços de proteção e ainda outras coisas. Agora perceba que a Bíblia diz deixar, não diz abandonar. Assim devemos entender esse deixar como uma ação concluída à base da honra. Quem sai da casa dos pais deverá fazê-lo pela porta da frente e não fugindo pelas portas dos fundos. O que quero dizer é que a bênção para sair da proteção da autoridade dos pais deve ser alcançada sem engano ou qualquer tipo de constrangimento. O ato de deixar a casa dos pais deve ser feito com gratidão no coração. Veja, meu amado, veja, minha amada, eu até posso imaginar que houve momentos que a sua opinião não bateu com a opinião dos seus pais, mas você
deve ter certeza que a decisão e a posição que eles tomaram sobre os assuntos que vocês divergiam expressava como eles viam cada questão. Se eles foram limitados ou antiquados no que fizeram, isso ocorre dentro do limite que a vida impôs a eles, mas nunca por questão de má fé ou falta de amor. Tenho certeza disso. Isso dá ocasião a outro aspecto do ato de deixar a casa dos pais. Isso deve ser feito com respeito. Veja com atenção o que a Bíblia diz neste ponto. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Está lá em Efésios 6, verso 1 e 2. Infelizmente, vemos que muitos jovens não levam tão a sério o princípio de respeito à autoridade dos pais. Ora, foi o Senhor quem pôs sobre eles a autoridade que existe sobre os filhos. Eles são peças desta engrenagem que já estava funcionando e vinham fazendo o mecanismo trabalhar antes mesmo de nós chegarmos no mundo. Infelizmente, solteiros que não compreendem, não se ajustam a esse mecanismo, enfrentam dificuldades tremendas. Posso tentar ser mais aberto e direto com vocês. Eu sou pai de 2 filhos. Ora, se um rapaz ou uma jovem viesse à minha casa apresentar-se como candidato ou candidata a casar-se com um dos meus filhos, como poderia convencer-me que o respeitará se não respeitou os seus próprios pais? Como poderá alguém que não honrou os seus próprios familiares convencer-me de que honrará os meus familiares, no caso, os meus filhos? Vejam, essas coisas são como uma roda, fazem ciclos e essas atitudes, quando existem, se repetem. É assim que essas coisas funcionam há milhares de anos, ou seja, são veredas eternas. Em Romanos 12, 2, Paulo nos faz a seguinte advertência: e não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda uma coisa, de uma vez por todas. Os pais são figuras de autoridade e devemos respeitá-los. Isso sob pena de afrontarmos a própria palavra do Senhor. Observem, eles não precisam estar certos para serem honrados. Não é essa a condição na palavra do Senhor. Você pode me dizer, mas eu já fiz errado e agora estou colhendo os frutos da minha rebelião. Eu só tenho algo para te dizer nesse momento. Nunca é tarde para se arrepender, pedir perdão, para destravar essa porta da bênção. Isso me faz lembrar daquilo que certa vez escreveu Max Lucado em A Grande Casa de Deus. Quando eu tinha 7 anos, fugi de casa. Eu estava cheio das regras de meus pais, eu decidi que podia fazer as coisas do meu jeito. E até logo. Com as minhas roupas numa bolsa de papel, saí depressa pelo portão dos fundos e marchei viela abaixo. Não fui muito longe, cheguei ao fim da viela e lembrei que estava com fome, então voltei para casa. Embora a rebelião houvesse sido breve, fora, contudo, rebelião. E se você tivesse me parado naquele caminho do pródigo, eu simplesmente lhe teria dito como me sentia. Não preciso de um pai, sou grande demais para as regras da minha família. Não ouvi o canto do galo, como aconteceu com Pedro. Não senti o golfar do peixe, como Jonas. Não ganhei um manto, um anel e sandálias, como o pródigo. Entretanto, aprendi com meu pai terreno o que esses 3 aprenderam com o Pai Celeste. Nosso Deus não é pai apenas nos bons momentos. Ele não é do tipo, ama e deixe que se vire. Posso contar com ele em meus apuros, não importa como eu me saia. Você também pode. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Deuteronômio 31, 8. Vamos orar? Pai, quantas vezes escolhemos frutos da rebelião? Se revela a nós nesse momento e que além deste momento contigo, nos propicia também um momento de concerto santo com os nossos pais. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus.
Deus te abençoe.